Eu gostaria desde já, fazer menção do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 2, do versículo 13 ao versículo de número 17. O título diz o chamado de Levi. Deus tem falado poderosamente aos nossos corações ao longo dessa campanha. Eu, pela misericórdia, estou desde do horário das 4 horas da manhã e eu tenho ouvido Deus falar poderosamente. E alguns irmãos estão desde que começou, desde ontem, né? Glória a Deus. E imagina o quanto esses irmãos já receberam. E quantos que vão ainda receber até o término dessa campanha, porque o Senhor está no nosso meio. O título diz, na minha versão aqui, o chamado de Levi, diz assim a palavra do Senhor. Então, tornou a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele e os ensinava. Quando ia passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na alfândega, e disse-lhe, segue-me. Então, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando sentado à mesa em casa deste, também estavam sentados à mesa com Jesus e seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos os que o tinham seguido. E os escribas e fariseus, vendo-o comer com os publicanos e pecadores, disseram a seus discípulos, por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? E Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhes, os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Louvado seja o nome do Senhor. Glória seja dada ao nome do nosso Deus. Irmãos, é interessante nós observarmos aqui uma conversão, e uma conversão instantânea que aconteceu. Jesus estava passando à beira do mar, e de frente à alfândega, a alfândega era o lugar onde entravam as mercadorias, e ali ficava Levi, e trabalhava pegando os impostos e recolhendo dinheiros alfandegários e outros impostos. Ele era um publicano, ele tinha um cargo comissionado, o que nós chamaríamos no dia de hoje, do governo. E ele trabalhava para o governo. E ele não era uma pessoa grata, não, era uma pessoa não grata dentro da sociedade. Ele não era bem quisto dentro da sociedade por estar nesse cargo. Os publicanos e que trabalhava nessas situações, nesse tipo de posição, eles eram vistos como pessoas traidoras da nação, porque eles tinham que recolher impostos de uma nação que estava sendo oprimida por outra, que era a nação de Roma, que subjugava Israel, e Israel tinha que pagar os impostos, e esses publicanos que tinham que fazer esse trabalho sujo, ou seja, que tinha que ser a mão suja do Estado sobre a nação de Israel. Então ele não era benquisto. E aí Jesus passa pelo caminho e olha essa pessoa que não era benquista dentro da sociedade, ninguém gostava dele, ninguém queria ele, ninguém se assentava com ele, ninguém falava com ele dentro da sociedade, a não ser obrigado, porque tinha que ir lá pagar os seus impostos, senão tinha sessões do Estado sobre eles, haveria alguma repressão, alguma cobrança, então falava-se obrigado com Levi, mas não tinha prazer em falar com ele. Não era aquela pessoa como nós nos vemos aqui em todos os momentos que nós entramos, sentimos prazer de ver o rosto dos nossos irmãos e dizemos, amamos vocês, vocês são uma pessoa, uma bênção, vocês são muito queridos, porque vocês são bênçãos nas nossas vidas. Mas Levi não era tido como bênção dentro da nação de Israel. Enfim, aí Jesus está passando. E aí o que me chama a atenção é isso, dentro daquela multidão toda que estava ali em torno daquele processo de comercialização, de alfândega, de porto, de mercadoria, Jesus olha justamente para a pessoa mais improvável que estava ali. Alguém que ninguém queria ter, mas ele queria. E aí eu louvo a Deus porque justamente Deus escolhe dessa forma. Ele contradiz a vontade do homem quando a vontade do homem não é condizente com o amor de Deus. Deus ele ama as pessoas independentemente daquilo que ela é ou do que ela fez. Se ela tem a
possibilidade, se ela tem a probabilidade de ser alguém diferente diante do chamado de Jesus, ele vai investir nesse chamado. Prova disso sou eu, prova disso é você, que outrora não queria saber do evangelho, talvez estivesse fazendo coisas horrendas diante de Deus, mas aí Jesus um dia passou e nós ouvimos o seu chamado. Ele disse: vem, segue-me. E você de bom grado o seguiu, e hoje você é uma bênção para o reino de Deus. E aí, ó, aí o que me chama a atenção é que, de imediato, esse homem que tinha um cargo comissionado, que era alguém que trabalhava para o governo, se levanta e vai seguir Jesus. Ele deixa todo o trabalho dele, ele abandona ali. O mestre me chamou, eu vou fazer a vontade do Pai, eu já não quero mais fazer aquilo que desabona a palavra de Deus. E seguiu Jesus sem medo, ele se entregou, ele se jogou, como diz o jovem, né? Se jogou e foi atrás do mestre e leva o mestre para a casa dele. Ele abre a casa dele para o mestre. Tem toda uma analogia, toda uma simbologia aqui. A casa simboliza o nosso coração, a nossa alma. E lá em Apocalipse diz que Jesus, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. E aí Jesus, nessa madrugada, nesse início de manhã, está falando aos nossos corações dessa responsabilidade de ter uma intimidade, de ter um aconchego com Cristo, de ser obediente ao seu chamado. Diferentes preletores, diferentes pregadores falaram sobre esse compromisso de nós estarmos andando com Cristo, fazendo a vontade de Cristo, sendo o que Cristo quer que nós sejamos, vivendo o que Cristo quer que nós vivamos. E aí eu vejo essa obra acontecer instantaneamente na vida de Levi. Hoje nós temos tanta dificuldade de ver pessoas se convertendo dessa forma, não é verdade, minhas irmãs e meus irmãos? Deus chama e às vezes a pessoa, hoje não, vai adiando, vai adiando, vai adiando, e às vezes acontece alguma coisa, essa pessoa perde a vida, perdeu a oportunidade, ou então espera chegar a enfermidade, chegar o leito, ser apertado para reconhecer esse chamado de Cristo, mas Levi não. Levi viu Jesus passando, viu aquela multidão seguindo Jesus, viu algo diferente de Jesus. O mestre olha para ele, provavelmente olhou nos olhos dele e disse: segue-me. Eu imagino que coisa gloriosa essa palavra não fez no coração de Levi. Entrou como uma flecha, pum, feriu o coração dele, abriu passagem e foi até a alma. E ele levanta, larga tudo para trás e vai seguir Jesus. E a primeira coisa que ele vai fazer é preparar a casa para Jesus se alimentar, para Jesus pousar, e leva consigo todos aqueles que estavam trabalhando com ele, aquelas pessoas que estavam ao seu redor, porque é assim que Deus faz, irmão. Quando Deus entra na nossa vida, a nossa vontade é querer levar todos que nós amamos, todos que estão fazendo parte do nosso métier de amizade, de amor, de carinho, porque o que é bom para nós, a gente quer para todo mundo, e nós sabemos que Jesus é o melhor caminho. Jesus, na verdade, não é o melhor caminho, ele é o único caminho, ele é o único caminho que pode levar a Deus. As pessoas eu até ouvi uma preletora dizer assim, que as pessoas dizem assim, todos os caminhos levam a Deus. Sim, todos os caminhos vão levar a Deus, sim, mas nem todos os caminhos vão levar ao Deus Salvador, porque vai chegar um momento que todas as pessoas vão ter que se encontrar com Deus na eternidade. Mas será que essas pessoas seguiram um caminho certo, que é Jesus Cristo, que leva ao Deus Salvador, ou vai levar ao Deus Juiz, aquele que vai julgar os seus crimes, suas culpas, os seus pecados? Então, a diferença está nisso. Quando a gente reconhece que Jesus é o caminho, a gente levanta e vai atrás, e quer levar as pessoas também para esse bom caminho, porque nós queremos ver essa transformação acontecer na vida deles. Mas, irmãos, nesse meio tempo,
se levanta o adversário usando aqueles que estão ao nosso derredor desligados para tentar impedir essa obra. Não foi diferente na vida dele. Se você olhar um texto muito curto, esse texto se repete também em Mateus, capítulo 9, se repete também em Lucas, e aí a gente percebe nesses textos sinóticos a coerência, mostrando todo esse processo. É um texto curto, aonde demonstra que todo o processo de conversão estava ali, inclusive a acusação. Ele se levanta, segue Jesus, mas no meio do caminho os fariseus e saduceus dizem assim, mas que é isso? Jesus está sentando com esses homens imundos, com esses pecadores, esses publicanos e fariseus. Ser chamado de publicano era como se fosse um xingamento. Se o camarada era publicano, ele era alguém que não era bem quisto de nada dentro da sociedade judaica. Então, era um xingamento para os judeus falar assim, Jesus está sentando com publicanos e pecadores, olha só, ele associa o mesmo patamar, publicanos e pecadores. E ali, pouco importava para Jesus, porque Jesus queria salvar a alma daquele homem, e conseguiu, porque nós vemos agora Mateus transformado, e se você olhar o livro de Mateus, eu nem falei, né? O Levi, na verdade, é Mateus, ele é aquele que vai andar com Jesus, ver tudo que Jesus vai fazer e vai escrever o evangelho segundo o que ele estava vendo. A cada palavra que Jesus falava, ele anotava. Sabe por quê? Porque ele queria mais de Deus, ele queria receber mais de Deus. Ele não se importava com aqueles que estavam ao seu derredor, apontando que ele era publicano, que ele era pecador, que ele estava a serviço do Estado opressor, que ele não fazia a vontade de Deus. Não importa se ele não fazia, o importa agora que ele faz. E por ele estar fazendo agora, haverá recompensa no céu para a vida dele. E aí a mesma coisa nos dias atuais. Quantas vezes nós temos que, de certa forma, ludibriar as acusações do inimigo que se levanta, que não reconhece a nossa santidade, que não reconhece a nossa santificação, que não reconhece a nossa justificação, que vive continuamente dizendo, você peca, você é assim, você é assado, mas foi você desse jeitinho que você é, que Deus te escolheu dessa forma. Claro que quando nós aceitamos Jesus, transformações têm que acontecer, coisas têm que acontecer no nosso coração, mudanças têm que haver, mas é desse jeito que Deus te chamou, é desse jeito que Deus te responsabilizou para uma grande obra. Se Levi não tivesse se voltado para essa importância que o mestre deu para a vida dele, ele não seria reconhecido nos dias de hoje. Olha como ele foi colocado na posteridade. 2000 e tantos anos depois, segundo o calendário dominicano, a gente tem, a gente pode perceber 2022 anos, mas alguns estudiosos dizem que a contagem começaram 5 anos de atraso, aproximadamente 5 anos de atraso, enfim. Somos mais de 2020 anos depois que estamos aí no contexto dessa passagem, e todo mundo ouviu falar de Levi, ou de Mateus, claramente, porque ele um dia ouviu o chamado de Deus. A vida dele agora não condizia mais com a prática dele, condizia com ele ter aceitado o chamado. Então, não receba sobre você nenhuma condenação, não receba nada que o inimigo tente falar que você não é capaz, que você não consegue. Você tem um chamado na sua vida, e é esse chamado que você tem que se importar. Você pode ser pequeno, pode ser falho, você pode não ter conhecimento, você pode não ter feito uma graduação, você pode não ter feito um curso teológico, mas se tiver oportunidade, faça, tá, irmão? Tudo que eu estou dizendo aqui, se você tiver oportunidade, faça. É para a glória de Deus. Mas se você não tiver oportunidade, não se importa com isso, não. O importante é você abrir os teus ouvidos ao chamado. Segue-me.
Porque quem segue Jesus vai ser justificado. E aí ele não precisou dizer para aqueles acusadores assim: olha, eu posso ter sido pecador, eu posso ter ajudado assim, mas agora eu estou com Jesus, porque o próprio Deus falou por ele. Jesus Cristo vira para aqueles homens e diz assim: eu não vim para os sãos, eu não vim para aqueles que se acham sadios. Na verdade, não existia ninguém sadios ali. Todos aqueles que estavam ali eram doentes. Mas Jesus, na hora, disse assim: eu não vim para quem é sadio, eu vim para os enfermos, eu vim para os que estão doentes, eu vim trazer cura, eu vim mudar situações, mudar vidas, mudar intenções de coração. Quem odiava não odeia mais, quem se drogava não se droga mais. Eu vim trazer transformação de vida. Quem se prostituía não se prostitui mais, porque aonde Jesus está, o chamado de Jesus é mais forte do que tudo que o homem decidir fazer na vida dele. Se ele abre o coração para esse chamado, se ele deixa Jesus entrar. E outra coisa, Jesus é educado, ele chama, ele bate a porta. Se você abrir, aí ele não perde a oportunidade, não, irmão. Ele bate, espera abrir. Mas quando ele entra, ele já entra fazendo transformação, colocando todo o projeto do inimigo para fora, toda a bagagem, como o Glauber falou na pregação do pastor Rubens, para fora, vai tirando o que não provém de Deus, vai colocando, trazendo novas coisas, reformando a casa, sabe por quê? Porque casa derribada, casa quebrada, casa suja, ele não habita, ele entra, mas ele limpa tudo primeiro para habitar e fica lá dentro e só sai de lá se você expulsar. Porque se você não expulsar, meu irmão, ele vai morar na tua vida para a eternidade. Porque ele escolheu você e te chamou pelo teu nome. Ele quer dar continuidade a essa obra. Irmãos, eu lembro que a gente fez um estudo sobre o livro de Neemias, e no capítulo de número 13, o livro ele é fechado com chave de ouro, falando sobre um avivamento que Neemias faz na nação. Já tinha havido um avivamento de Esdra antes, Neemias vai para a cidade restaurar os muros, mas o Neemias percebeu que nesse processo o povo havia se misturado. No próprio versículo 2, fala que quando ele abre, no capítulo 1, no versículo 1, ele fala que Neemias abre o livro da lei e Esdras começa a administrar o livro da lei ali junto com Neemias. O povo ouve atentamente e no versículo 2 eles percebem que eles haviam se tornado misturado, já não ouviam mais a palavra de Deus. Em um dado momento do capítulo 13, eu não me lembro, me recordo muito bem o versículo, diz que os filhos deles, de tanta mistura, já não falavam mais a língua do povo de Deus, estava falando a língua dos adosditas, porque estavam misturados com Moabe, com Amon, e eram inimigos do povo de Deus. Aleluia. Mas aí agora Neemias diz: não, não vai haver mais mistura, não vai haver mais o que é misto no meio do povo. E outra coisa, irmão, quando Neemias olha assim para a casa de Deus, que havia sido restaurada por Esdras uma década e pouca anteriormente, quem estava dentro da casa, morando nos átrios da casa, num quarto que foi feito para guardar incenso, os alimentos da oferta, enfim, os provimentos da obra de Deus, era Tobias, um grande inimigo da obra de Deus. O mesmo Tobias que se levantou para não deixar Neemias reedificar os muros, estava morando dentro da casa de Deus. Aí o que eu tiro com isso? Eles permitiram o inimigo entrar dentro da casa de Deus, e a casa somos nós. Nós somos a habitação do Senhor. O apóstolo Paulo diz que nós somos a casa que Deus quer habitar, a nova habitação de Deus. E aí, olha só, se você fizer um quartinho para o inimigo, o que é, irmão Jeconias, fazer um quartinho? É você permitir coisas do passado acontecer dentro de você
e não tira dali. Você deixa aí o adversário entrar e ele coloca um móvel, ele coloca outro móvel, ele começa a habitar e ali ele vai ficando. Mas quando Neemias percebeu que isso estava acontecendo, o que, que ele fez? Ele vai lá e diz: aqui não, na casa do Senhor não, para fora, vai sair. Chutou Tobias de lá, disse: você não fica aqui nos átrios da casa de Deus. Limpou, pegou todos os móveis da casa dele, jogou para fora e disse: aqui é lugar santo, é lugar onde deve ser guardado as ofertas, o que é de louvor para o nosso Deus, não fica mais. E aí eu sinto Deus fazer isso na vida de Levi, Deus fazer essa mudança, essa transformação na casa, porque agora a casa é santificada pela presença do Senhor. E Deus, nessa manhã gloriosa, está trazendo esse avivamento sobre as nossas vidas, esse renovo. Se há alguma coisa que está no seu coração impedindo a obra de Deus concretizar plenamente, o Senhor está arrancando para fora, está chutando os móveis do inimigo, porque a casa de Deus, a morada do Senhor, a habitação do Deus vivo, tem que ter somente a presença dele, os móveis dele, os utensílios dele, nada mais que é do adversário vai ficar. E outra coisa, irmão, quando a gente olha esse mesmo capítulo 13 de Neemias, a gente percebe que as pessoas mais importantes do santuário tinham ligações com os inimigos do povo de Deus, que não queria que Neemias reedificasse os muros, restaurasse a nação, pregasse a palavra de Deus. O genro de Sambalate era o sumo sacerdote. A Neemias disse: não, dessa forma não vai ficar, não. Sai fora. Deus vai levantar outro santificado, cheio do Espírito Santo, porque quem faz aliança com o inimigo não permanece na presença do Senhor. Mas eu louvo a Deus que o Senhor tem levantado um povo sério, um povo temente a Deus, um povo que faz a obra de Deus, como os meus irmãos que estão nessa manhã, nessa live, cheios do Espírito Santo, que não se prostram, podem até cair, como o nosso pastor Rubens pregou maravilhosamente no horário anterior. Podem até ter uma fragilidade ou outra, mas o Senhor vai lá e levanta e coloca de pé de novo, como levantou a Davi, e disse: não, eu te tomo pela tua mão, tu és meu, você não vai permanecer no erro, não vai permanecer, tu é dotado de dons, de talento, você foi lavado, purificado, santificado, e vai fazer a minha vontade. E é assim que Deus faz, irmãos. E eu vejo Davi aqui. E aí tem essa acusação. Aí eu fiz um paralelo com o Salmo 1. Quando a gente olha o Salmo 1, nós vemos o salmista dando um conselho para aqueles que seguem a Jesus. Na verdade, ele chama de bem-aventurado, ou seja, muito feliz. Muito feliz ou bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes, medita na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. E na sua lei tem o seu prazer. Porque ele será como árvore plantada junto a ribeiro, cujas folhagens não murcham e não caem, e dá o seu fruto na estação própria. Ele está querendo dizer o seguinte: a diferença aqui Jesus sentava com pecadores e com publicanos e com toda a outra sorte de pecadores que ele encontrasse pela adúlteros, prostitutos, prostitutas, todo tipo de pecadores, mas ele não coadunava com o pensamento desses pecadores. A intenção dele de estar assentado ali era trazer salvação, mudança, transformação para aquelas vidas, trazer nova esperança para aquelas vidas. Ele não compactuava com aqueles erros, mas ele queria estar onde estavam os doentes, porque ele era a cura. E aí, se a gente olhar nos dias de hoje, existe um falso discurso do inimigo dizendo que a gente não pode ter amizades que não são cristãs, que a gente não pode ter diálogo com quem não
que não coadunam da mesma fé que nós. Mas, irmãos, como é que essas pessoas vão ver Cristo em nós se nós não habitamos com elas? O que você não pode é fazer a mesma coisa que elas. Quando Cristo veio ao mundo, Cristo ficava com essas pessoas. Ele não foi para o santuário ficar só com os sacerdotes, só com os fariseus, até mesmo porque esses homens estavam mais perdidos do que propriamente esses publicanos e fariseus a quem eles condenavam. Não é muito diferente dos nossos dias, né? Nós temos tantos líderes aí, misericórdia, que está Jesus na causa, que são interesseiros, visam mais os seus interesses, mas enfim, não é sobre isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer para você é: seja a imagem e semelhança de Cristo, que todos vejam a salvação na sua vida, que todos vejam o caminho a ser seguido na sua vida. E Cristo vai usar você poderosamente. E meu amado, minha amada irmã, guarde essa palavra no seu coração. E quando você sentir esse chamado impulsionar você, não é o chamado da salvação, não, tá, irmão? É o chamado para fazer alguma coisa pelo reino, porque a salvação aconteceu na vida dele, e aí ele sentiu esse chamado, ele começou a escrever tudo, porque o que ele ia fazer para o reino era escrever o evangelho para que isso servisse de base para a salvação de muitos e muitos e muitos outros seres humanos que viriam logo após. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe você poderosamente, e a última palavra que eu deixo para você na carta do apóstolo Paulo a Timóteo, na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro do que não tem de que se vergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Deus abençoe você e eu agradeço essa rica oportunidade e o privilégio de estar com os meus irmãos nessa manhã. Deus abençoe sua vida.